O Avestruz Filmes diz aqui, Kaká, como esportista, o que você acha que falta no Brasil em termos de política nacional para o esporte? Para o avanço no esporte, imagino que ele queira. Falta muita coisa. Falta um pouco mais de política pública, falta o esporte fazer mais parte da educação nas escolas, falta calendários um pouco mais inteligentes em todos os esportes. Falta apoio de quem cobra apoio. E eu vou ser polêmico com isso, porque eu vendo mídia. Eu vejo muita gente falar que falta apoio de tal esporte e depois não apoia tal esporte ou não transmite. Então vou dar aqui um parabéns público a um dos nossos patrocinadores, a Bet Nacional, com a Copa Maria Bonita de futebol feminino. Durante muito tempo eu escutei todas as empresas de mídia reclamar que as empresas, né, que os patrocinadores não apoiam o futebol feminino. Que o futebol feminino não tem dinheiro, que as atletas não ganham bem, né? E os próprios canais que reclamavam não transmitiam os jogos. Então, cara, se você não apoiar e não fazer disso uma cultura, e não criar ídolos, não criar referências, no começo a audiência vai ser baixa, o estádio vai estar vazio. Isso eu tô te falando para todos os esportes, não só para o futebol feminino. Eu tô tirando o futebol masculino disso aqui, botando o futebol feminino, mas daí botando o vôlei, o basquete, botando tudo junto. Então eles reclamam que não tem o apoio, mas eles não apoiam. Porque você liga qualquer canal de esporte, hoje tem um pouco mais de diversidade, mas tinha muito menos. E programas esportivos falam 99% do tempo de futebol. Justo, honesto, por quê? Porque se eles falam de outro esporte, a audiência cai também. Então se cai, ele vende menos mídia, ele vende menos patrocínio. Então ele está preocupado com o bolso dele. Mas no editorial, ele está lá reclamando que ninguém apoia o outro esporte, que ninguém apoia o futebol feminino. Então, cara, então não reclama. Se você não apoia e não começa o processo, ele começa daí. Ele começa em você mostrar o esporte para atrair patrocinadores, para depois você poder vender a sua publicidade. Sim. O movimento não é o contrário. Não é esperar as empresas patrocinarem algo que não tem visibilidade para depois você botar no ar. Sim. E eu vejo isso há mais de 10 anos. Todo mundo no mesmo discurso. Toda Olimpíada tem esse discurso. Toda Olimpíada tem esse discurso. Não, porque as empresas não apoiam o esporte olímpico. E você que fica 4 anos sem mostrar esporte olímpico, filho? E aí, quando chega na janela da Olimpíada, você quer mostrar. Você quer levar o medalhista olímpico para dar entrevista no teu canal. Mas não quer que ele use a camisa com a marca do patrocinador dele. Ainda corta, se ele for de bonezinho, você ainda corta e não mostra o boné do cara. Isso, Aí eu falei, cara, essa foi a prática da mídia durante a vida inteira. Sim. E esse era um discurso. Quantidade de vezes, cara, que hoje já é um pouco mais democrático, que eu usava meu boné e eu ia dar uma entrevista na TV, os caras falaram, mas você não pode tirar o boné? Eu falei, não. Mas a gente vai ter que cortar. Eu falei, então você corta. Eu cortava o boné nacional do Ayrton Senna, que virou referência. Eu cortava a vida inteira. Ele falou assim, então você corta. Eu falei assim, não, mas eu vou ter que cortar. Eu falei assim, mas pelo menos eu vou explicar pro meu patrocinador que você cortou. Se eu tirar da minha cabeça, meu patrocinador vai falar, cara, por que você deu entrevista sem meu boné? Tô pagando pra você usar o boné. Eu falei, é melhor você ficar mal na fita do que eu. Porque você vai cortar, você não vai mostrar minha marca. Aí ele falou, não posso mostrar, porque o canal falou assim. Eu falei, tá, mas eu só tô aqui dando entrevista pra você porque essa marca me apoia. Porque essa marca me paga pra eu estar aqui. Exato. Senão não existiria. O esporte só existe porque tá a marca lá. A Globo que sempre chamou Red Bull de RB, não falava o nome da empresa, né? Não falava o nome do carro, Eles são donos da equipe, eles não são patrocinadores. Exatamente, cara, não são patrocinador. E aí, não, mas a gente fala a equipe Mercedes, mas por que na equipe Mercedes? É tudo a ver, Fórmula 1 e é carro, os caras são energéticos. Fala, para com isso, cara. Quando era Benetton, vocês falavam Benetton. Vocês falavam Benetton quando era Benetton. Não começa a me inventar esse negócio, não. Porque agora vocês querem vender a publicidade pros caras. Entendeu? Exatamente. E aí, se não pagar pra estar aqui no top de 5, eu não vou falar teu nome. Isso mudou um pouco agora, né? Isso mudou um pouco agora. Mas assim, começaram os clubes a tirar a entrevista. Todo mundo reclama que não tem mais uma entrevista individual com um atleta. Uma exclusiva. Sim, caiu. Por que caiu? Porque ele só dá coletiva. Por que na coletiva? Porque ele obriga a mostrar o banner. Por que ele fala depois do jogo atrás do painel? Pra mostrar os patrocinadores do cara.
Porque na coletiva, na exclusiva, os caras cortavam. Falei, então não te dou mais exclusiva. Você vai querer meu conteúdo tem valor, cara. O cara torce por mim, então eu preciso mostrar meu patrocinador. Você mostra o teu da tua tela, mas ao contrapartida você mostra o meu da minha camisa. É isso. Porque senão ninguém vai assistir. Senão vira só uma resenha de quem não pratica nada. Então, essa troca não existia e ela é difícil até hoje, tá? Ela é difícil até hoje. Então, a gente estava falando aqui prévio, né, eu falei da equipe, você falou da equipe Red Bull, eu achava esse negócio da Red Bull era muito legal, que ela patrocinava atletas na equipe Red Bull, mesmo que o evento não fosse da Red Bull, fosse da Monster. Ou permitia que atletas de outras concorrentes participassem do evento deles. Porque, cara, a gente precisa desse mix de atleta. Os melhores têm que estar aqui. Tem que ter espaço para todo mundo. Então... A indústria fica forte, né? Então, assim, não tô puxando a orelha de ninguém, tá, Samuca? Mas, assim, aqui tem bet nacional. Seria muito legal de ver um dia um convidado aqui que fosse patrocinado de outra bet. E tem sempre. Tem. Porque é conteúdo, a galera quer ver o conteúdo. Você não pode privar a galera do conteúdo. Com uma marca de outra bet, eu falo, não, você não vai entrar no meu podcast. Tá louco. Que isso, pô? É isso. Assim, se todos entendessem isso, era bom pra todo mundo. Lógico. Né? Que o pessoal fala, a galera aí da mídia fala, o ecossistema era melhor pra todo mundo. E era melhor pra todo mundo. Então, a gente sempre teve essa dificuldade. E nos esportes olímpicos tem clara essa dificuldade. Ninguém apoia o esporte olímpico. Porque ninguém mostra o esporte olímpico. E aí, como ninguém mostra, ninguém apoia. Aí chega no final, todo mundo, mas coitado desse cara, ele tem 6 medalhas, e olha onde ele mora, de onde ele veio. Aí quer dramatizar na época da Olimpíada e não mostra o patrocinador do cara. E acabou a Olimpíada, abandona ele, daqui a 4 anos a gente volta a falar dele. Então, é complicado, cara. Isso aí é uma guerra em que talvez seja a próxima guerra que eu queira comprar. Tento tantas casinhas e quadrados e participando um pouco mais ali da operação da N Sports, com a sociedade do meu pai lá e tal. Essa é uma guerra que eu ali com os sócios quero comprar, de mostrar um pouco mais todos os esportes, entendeu? De ter um mix de esportes olímpicos, de ter... Kaká, mais rapidinho para ver se vocês me entendem no meu raciocínio, se pode não concordar comigo e tá de boa também. Não, que isso. Quando eu falo de futebol meio-dia, eu falo 3 da tarde, eu falo 5 da tarde e eu falo meia-noite, eu falo o dia inteiro, eu tô falando pro mesmo público. A minha audiência é boa em todos eles, mas é o mesmo público. Então eu trago a minha comunidade do futebol para dentro e eu vou ter lá a minha quantidade de visualizações, mas eu tô falando repetidamente com a mesma pessoa. Então, ou seja, eu já criei um impacto sobre aquela pessoa. Eu já mostrei a minha marca para aquela pessoa. Quando eu saio daquilo e falo de basquete, depois de vôlei, depois de tênis, depois de natação, automobilismo... Pior que seja a sua audiência, tá cativando outras comunidades. A minha audiência não vai ser igual ao do futebol. Ela vai ser menor. Mas é uma outra audiência. Sim. É um outro cara. Então eu falei com o indivíduo ABCD, depois eu falei com E, com F, com G, com H. E aí eu agreguei mais gente, porque eu trouxe outras comunidades. No final, o meu número de audiência ele não é tão bom, mas eu acho que o meu cliente devia entender que eu falei com mais gente do que quem só falou com futebol. Meu número total é menor, mas eu falei com mais indivíduos. Eu impactei mais indivíduos do que eu falando só de futebol. E qual é a discussão que a gente tem na época de Olimpíada quando um atleta, sei lá, de beisebol, de tênis, perde? Pô, o Brasil não tem a cultura do esporte. A própria mídia é responsável por não formar essa cultura do esporte. Mas o que eu quero quebrar é com as empresas que patrocinam ou que compram a mídia que eu possa viabilizar para ter a transmissão no canal, de que aquele esporte, é importante. Por mais que a audiência dele seja baixa, eu estou falando com uma nova comunidade e trazendo para dentro. Então eu vou me apropriando das comunidades e trazendo para dentro do mesmo segmento. Eu falar 78 vezes com o mesmo cara que eu falei do futebol, eu já falei com ele na mídia, eu falei com ele na placa, eu falei com ele com o patrocínio do time. 78 vezes o mesmo produto. Ele já está impactado. E eu tô falando com o mesmo cara de novo, com o mesmo cara de novo, com o mesmo cara de novo, a audiência é alta. Quando eu vou para um outro esporte, por mais que a audiência seja baixa, eu tô trazendo um novo cara para dentro desse ecossistema. Tô trazendo um cara diferente. E esse cara diferente, eu tô agregando volume
da minha marca, de aparecer minha marca. Por mais do que aquela entrega daquele atleta de outro esporte seja menor do que o cara do futebol. Sim. Então, assim, pra que eu tenho? Eu tenho um embaixador de 10 milhões de seguidores, o outro de 10 milhões de seguidores, o outro de 8 milhões de seguidores, 5 caras do futebol. Eu tô falando com 50 milhões de pessoas? Não. Porque os provavelmente eu tô falando com o mesmo, só com os 10 milhões de pessoas. Com o mesmo cara. Entendeu? Então, se eu pego um outro cara que tem 1 milhão de seguidor de um outro esporte, eu tô falando com 11 milhões de pessoas. Sim. Porque eu tô falando com um cara do futebol e eu tô falando com mais esse cara aqui de 1 milhão de pessoas. Eu tô agregando gente pra dentro da comunidade. Só que a maioria das marcas aí se pegam no futebol. Não, e elas olham pro número frio. Um número frio, porque ela quer ver o retorno. Eu quero ver 50 milhões, ela não quer ver 11. Ela quer ver o retorno de cada post, ela quer ver o retorno do negócio. Só que assim, peraí, mas você já falou com ele na placa, você já falou com ele na camisa do time, você já falou com ele na compra do mídia, e o que no importa break, no intervalo, e você tá falando com ele com a mesma pessoa de novo, ela já te ouviu. O que importa é o número de views do post ou quanto de pessoas que vão consumir aquela marca no final da ponta. É isso. Então o que eu defendo é que você se apropriar, e que eu vejo nos outros países. Então eu viajo muito e eu vejo acontecer na Itália, na Inglaterra, na Espanha, onde todos esses lugares o futebol também é o número 1. Mas tem cultura para os outros esportes. Sim. Então você tem lá o espaço do ciclismo, do vôlei, do basquete, do automobilismo, do motociclismo, de outro, culturalmente cada esporte tem um pouco mais para um lado e um pouco mais para o outro. Só que se apropriar de comunidade. Sim. Então assim, cara, mas por que você vai ficar 4 horas transmitindo o Tour de France? Olha o tamanho dessa audiência. Falei, sim, cara, porque eu já falei com o pessoal do futebol hoje de manhã, eu vou falar de noite. Eu tô trazendo um novo cara pra cá. Ah, mas a audiência tá baixa. Sim, mas o meu problema é quantas pessoas eu falei e não meu número da audiência total. Essa é a minha tese. E eu sou sempre vencido pela minha tese. Porque no final olham o número geral individual de cada transmissão e não do tamanho da comunidade que eu criei. E eu acho que tem espaço, muito espaço, para o automobilismo, para o basquete, para a natação, para o futebol, para o atletismo, para o tênis, para vários outros esportes no Brasil, muito mais espaço na mídia. Eu acho que ninguém vai deixar de ver o Globo Esporte, ou o da Band, ou do SBT, porque eles vão falar 5 minutos de vôlei, de basquete e automobilismo, e não só 1 hora. Eles têm 1 hora para falar. Cara, você não pode falar 50 minutos de futebol, você vai perder a tua audiência. Assim... Cara, mas aí no finalzinho, nos últimos 10 minutos, se eu começar a falar de vôlei, eu tô olhando aqui minha audiência, ela dá uma caída. Eu falei, mas você já mostrou tua publicidade pros caras. O que você tá trazendo é uma nova comunidade de vôlei que também quer ouvir você falar de vôlei no final. Ou de basquete. Mesmo que teu número caia, você tá trazendo mais indivíduos. Individualmente é mais gente. Mas a tua audiência vai cair no finalzinho. Mas tu já mostrou tua publicidade que você queria mostrar do teu patrocinador pra esse cara. Mesmo que ele vá embora faltando 10 minutos. Eu tenho a impressão que no passado era dado mais espaço, né, cara? Na própria mídia. Eu acho que show do esporte na Band, assim, eu lembro de ver vários esportes. A Band faz mais, a Band culturalmente ela faz um pouco mais, sim. O próprio esporte espetacular. Os canais a cabos fazem mais por uma necessidade de preencher a grade. Mas talvez a minha missão ali na N Sport seja trazer as marcas para entender um pouco isso. E, cara, de novo, não sou diretor, não sou CEO. A família tem um percentual, todo mundo já sabe, societário lá dentro. Uhum. Mas eu tenho meus sócios talvez tenham olhar esse corte ou ver, mas eu tenho uma missão ali dentro de trazer mais transmissões e mais conteúdos que não sejam apenas futebol. E por isso que eu falei, cara, a Maria Bonita, futebol feminino, para mim é impactante, é um novo público, não é um número geral. Não vai ganhar do jogo do futebol masculino hoje, mas você tem que criar novos ídolos para quem sabe um dia. Sem dúvida, sem dúvida.